Queridos, quando nós estamos diante de um texto para pregar, eu sempre olho o texto, leio algumas vezes e fico pensando qual a melhor maneira da gente expor o texto. É sempre assim, qual é a melhor maneira de expor o texto? Às vezes eu faço uma pergunta para o texto e vou responder, às vezes eu vou seguindo o texto, versículo após versículo, outras vezes eu vou, como a gente faz com a pregação de Romanos, né? É quase que palavra por palavra, porque ali é tudo muito profundo. Mas esse aqui, eu vou seguir o texto, versículo após versículo, tá bom? A gente vai ler os versículos, vai comentando os versículos e tentando tirar aqui algumas lições para a nossa vida. E eu não vou me ater a nenhum. Eu só vou direto para o texto, porque senão eu não consigo avançar no texto, tá? Olha o texto. Vocês sabem que a gente vem estudando esse texto há algum tempo e que Paulo vem lidando com a igreja. E o problema que ele vem tratando aqui é exatamente a questão da falta de unidade, a falta de união, né? Dentro da igreja, a divisão na igreja, a confusão, há partidos na igreja. E Paulo vem tentando resolver isso aqui, ministrando ao coração da igreja. Ele já chamou esses irmãos de mundanos, já chamou eles de crianças em Cristo, já falou um monte de coisa, querido. Agora, ele está tratando não mais especificamente, diretamente com os irmãos. Ele está lidando aqui agora com a liderança. Porque, de alguma forma, querido, a liderança da igreja, ela tem uma responsabilidade muito grande no viver das pessoas que estão debaixo ali da sua liderança, tá? Não é que o líder é responsável, né? Alguém estava me falando esses dias, né? É interessante essa questão. As ovelhas são a cara do pastor. É impossível, querido. Ovelha não pode ser cara de pastor. Não existe isso na Bíblia, tá bom? Mas quando alguém vem com esse negócio de que as ovelhas são. Eu digo assim, meu querido, se isso é verdade, então Deus é um péssimo pastor. Porque Deus tinha duas ovelhas, Adão e Eva, e ovelhas criadas, puras, sem conhecer o pecado, vivendo num ambiente sem pecado, pastoreadas pelo próprio Deus, e as duas se desviaram. Se a ovelha é a cara do pastor, Deus foi um péssimo pastor. Entende? Essas coisas não combinam, irmãos. Esse discurso não é muito legal. Mas vamos lá. A liderança tem uma certa responsabilidade pelo comportamento das ovelhas. Vamos colocar dessa forma, tá bom? Olha só o que Paulo diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Se você voltar nos versículos de 5, de 5 até o 9, você percebe aqui que Paulo está lançando mão de uma analogia, né? E ele lança aqui mão da analogia da lavoura, né? Da lavoura. E agora ele lança a mão agora de uma outra analogia para se referir a essa questão que estava acontecendo entre a liderança da igreja, entendeu? Entre o problema com relação aos líderes. Porque na analogia anterior, Paulo está fazendo uma analogia dele com Apolo. Ele diz, olha, eu plantei, Apolo regou, né? E vocês são uma espécie de lavoura, na verdade. Então ele está fazendo uma analogia. Aqui ele muda a analogia, mas continua sendo uma outra analogia. Agora, não mais de uma lavoura, mas de um prédio. A igreja é um prédio. Como um sábio construtor, né? Eu lancei o fundamento desse prédio, dessa construção. É o que ele coloca aqui. E quando ele diz, querido, segundo a graça de Deus que foi me dada, lancei o fundamento como sábio construtor, ele está aqui basicamente falando aqui do início da igreja lá em Corinto, quando ele começou aquela igreja. Tá? Foi ele que lançou, vamos usar essa expressão, a pedra fundamental dessa igreja. Foi ele que começou essa igreja. Foi Paulo que, chegando na cidade de Corinto, pregando o evangelho, ele começou uma igreja. Ele ficou lá 1 ano e meio pregando, né, e estabelecendo a base dessa igreja. Quando ele diz em relação à graça de Deus que foi lhe dada, o significado aqui pode ser uma referência ao chamado de Deus na vida do apóstolo para fundar a igreja entre os gentios. Se você for para o livro de Atos, você vai encontrar exatamente isso. Paulo chega em Coríntios, ele funda uma igreja. Ele chega em Tessalônica, ele funda uma igreja. Ele chega em Filipos, ele funda uma igreja, entendeu? Onde ele chega, ele vai abrindo igreja. Ele era esse plantador de igrejas, tá? Por onde ele passava, toda cidade que ele chegava, chegou em Bereia, ele começa uma igreja. É sempre assim.
Talvez a graça que ele fala aqui, segundo a graça de Deus que me foi dada, é essa graça de estar sempre começando uma igreja nova, entendeu? Provavelmente é a isso que ele esteja se referindo. Com relação ao fundamento, querido, olha novamente, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. O fundamento aqui, querido, é bem provável que ele esteja se referindo aqui à mensagem do Evangelho. Ou seja, ele está falando aqui da pregação de Cristo e de Cristo crucificado. É aquilo que ele chamou no capítulo 2 de sabedoria de Deus. Tá? É a mesma coisa, o evangelho é a sabedoria de Deus, é o plano de Deus para salvar o ser humano. É a mensagem a respeito de Jesus Cristo que salva o ser humano. Tá? Então o fundamento é isso aqui, é uma referência a isso. E Paulo aqui, querido, ele emprega o termo que ele usa aqui de maneira metafórica para se referir à base, o fundamento é essa base sobre a qual o cristianismo se apoia e sobre a qual se ergue, que é Cristo. Tá? A nossa fé, ela está fundamentada na mensagem do Evangelho de Cristo. Esse é o fundamento. É bem interessante isso, irmãos. Quando você vai para Efésios 2:20, lá está escrito assim, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular. O fundamento dos apóstolos aqui, tá? É essa mensagem a respeito do evangelho de Jesus. A igreja, ela é edificada sobre esse fundamento. Ou então, se você pega Romanos 15:20, lá está escrito assim: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre outro alicerce. Não é interessante isso? Essa era uma das razões pelas quais Paulo ainda não tinha ido também a Roma, né? Alguém começou a igreja lá, não foi ele. Então ele diz assim, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu não gosto de ir para uma cidade onde já tem uma igreja. Eu prefiro ir para onde não tem. Porque eu não vou edificar sobre o fundamento que alguém já lançou. Eu faço questão de lançar o fundamento. E o fundamento, novamente, é essa mensagem do Evangelho, da salvação por meio de Cristo. Tá? É a morte de Jesus que nos traz perdão. É a morte de Jesus Cristo que tem o poder de alcançar o homem, de salvar o homem. Tá? Agora veja que ele diz aqui, querido, ainda no versículo 10, né? Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Aqui nós temos uma questão interessante. Quem é esse outro que está edificando sobre o fundamento que Paulo colocou? Seria Apolo? Lembra que na metáfora anterior, dos versículos de 5 a 9, ele está lá traçando um paralelo entre ele e... Não é bem um paralelo, né? Ele está colocando ali o papel dele como aquele que planta e Apolo aquele que vem regar. Tá? Eu plantei, Apolo veio e regou. Agora, ele diz, olha, eu lancei o fundamento, falando agora de uma metáfora diferente, né, do prédio, eu lancei o fundamento e o outro edifica sobre ele. A pergunta é, esse outro que ele está falando aqui ainda é Apolo? E a resposta, querido, é de forma alguma, tá bom? Não pode ser Apolo, na verdade. Na anterior, ele estava se referindo a Apolo, mas aqui ele não está falando de Apolo. Esse outro aqui que edifica, a expressão edificar aqui, querido, ela está no tempo presente. A ideia é que o outro está edificando sobre o fundamento. Eu lancei o fundamento e tem alguém edificando sobre o fundamento. A questão é que Apolo não estava lá em Corinto quando Paulo está escrevendo essa carta, tá bom? Ele não estava lá. Na verdade, querido, se Paulo tivesse alguma reserva com relação a Apolo, né, ele não teria insistido, você vai ver isso aqui em 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 2, que Paulo diz que fez um apelo, né, que Apolo fosse a Corinto. Olha só, quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Então, se esse outro que edifica aqui fosse Apolo, seria estranho que Paulo estivesse recomendando a ele que fosse para lá, né?
Não, não é Apolo, tá? E quem é então esse outro a quem Paulo se refere? Provavelmente é uma referência aos líderes da igreja lá na cidade de Corinto. Os mesmos líderes que são responsáveis pela criação em torno dos partidos lá, no nome de Paulo, no nome de Apolo, no nome de Pedro, tá bom? Então, esse outro aqui, muito provavelmente, querido, é uma referência à liderança da igreja naquela cidade, tá? É como Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu lancei o fundamento da maneira correta, vocês que me sucederam e que hoje lideram a igreja, né, devem prosseguir do mesmo modo. É essa a questão que Paulo está colocando aqui. E aqui vem uma primeira lição prática, querido, em relação a essa questão toda, tá bom? Olha que coisa interessante. Os que vieram depois de Paulo, eles não precisavam lançar outro fundamento. O trabalho deles, desses líderes da igreja lá, era construir sobre ele. Irmãos, o que é um fundamento? Imagine isso aqui. O cara veio e fez o alicerce todinho. Está tudo preparado só para alguém construir. É muito provável, é possível, que alguém faça todo o alicerce, por alguma razão ele não pôde continuar, alguém chama um outro pedreiro e o pedreiro vai continuar aquilo que foi começado por ele, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Paulo ele se coloca como aquela pessoa que lançou o fundamento. Olha, eu estive entre vocês, fiquei aí 1 ano e meio, e a minha mensagem, vocês podem pegar, 1 Coríntios 2, né? Quando estive entre vocês anunciando o mistério de Cristo, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. Então, o que Paulo fez entre aqueles irmãos foi colocar o alicerce. Ele pregou exaustivamente a mensagem a respeito de Jesus Cristo e de Cristo crucificado como o único meio de salvação para aquelas pessoas naquela cidade. Quando ele sai de lá, aí ele deixa uma liderança constituída e esses irmãos vão continuar a obra que Paulo deixou ali, entende? É nesse sentido. Agora, Paulo está dizendo que ele já colocou o alicerce. Aqueles irmãos não precisavam lançar novamente um outro alicerce, né? Era só construir sobre aquele alicerce que já estava pronto. Lançar o alicerce, irmãos, era a tarefa e a missão dos apóstolos. O trabalho e a missão de todos que vieram depois dos apóstolos é edificar sobre esse fundamento e não procurar colocar outro fundamento. Queridos, quando a gente tem isso em mente, e Nicodemos fala sobre isso no comentário que ele escreveu, ele diz que fica muito claro aqui que nós não temos a necessidade de mais apóstolos hoje. Nós não precisamos mais lançar o fundamento outra vez, é só continuar aquilo que já foi começado. Vocês conseguem entender? O Brasil hoje, ele está cheio de apóstolos hoje. Graças a Deus, irmãos, isso não chegou aqui no Buriti. Graças a Deus. Vocês não têm que lidar com isso, nem. Ainda bem que não tem nem mesmo, nem. O único meio de comunicação da cidade aqui é os grupos de WhatsApp, né? E a rádio, mas quase ninguém ouve mais rádio, então você não tem não sofre com isso. Mas você chega bem aqui em Imperatriz, você vai encontrar apóstolo para todos os gostos, tá bom? E apóstolos que acreditam ter a mesma autoridade que os apóstolos de Cristo tiveram. Sabiam disso? Aquilo que eles falam é lei. Isso é um equívoco completamente absurdo, né? É uma interpretação totalmente louca das Escrituras Sagradas, querido. Novamente, eu li o texto aqui lá em Efésios 2:20, onde, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos e os profetas lançaram o fundamento do cristianismo. Então, nós não precisamos mais de profetas e de apóstolos hoje. Porque o papel, a tarefa deles já foi feita. Não há necessidade de mais apóstolos e de mais profetas na realidade da igreja hoje. O que nós precisamos hoje são de mestres e pastores que vão construir sobre o alicerce que já foi colocado, sobre o fundamento que já foi colocado. Então, que isso fique bem claro, tá bom, querido? Agora veja o versículo 11.
Não, vamos voltar aqui. O 10 agora e emendar o 10 com 11. Segundo a graça que Deus me deu, né, que me foi me dada, lancei o fundamento, que é o Evangelho, a mensagem de Cristo, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. A gente precisa ter cuidado com a maneira como edifica. Paulo vai falar sobre isso daqui a pouco. Ele vai usar aqui os termos ouro, prata, pedras preciosas, é uma categoria, e ele vai falar de madeira, feno e palha. Então, esse cuidado como, porém, cada um veja como edifica, ele está falando que essa edificação pode ser feita com ouro, prata e pedras preciosas, ou essa edificação pode acontecer com madeira, feno ou palha. Isso vai ser colocado um pouquinho mais para frente, então não vou meter essa questão agora, tá bom, querido? Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quando Paulo diz outro fundamento, o outro aqui significa mais um além do que já existe. Isto é, outros, o nosso fundamento é Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, outro fundamento seria outros salvadores além de Cristo, querido. E os líderes de Corinto, irmãos, eles tinham colocado esse outro fundamento. Eles criaram pequenas igrejas sobre o fundamento da pessoa de Paulo, da pessoa de Apolo e da pessoa de Pedro. Olhe, eu vou lhe dar uma boa imagem de como era a igreja no Novo Testamento. Porque, assim, quando a gente pensa em igreja, eu falo assim, a igreja de Corinto, a liderança da igreja de Corinto. Aí, se na sua mente o que você tem é essa concepção de igreja como nós a temos hoje, então a liderança da igreja poderia ser uma pessoa ou duas, mas não. Naquela época, querido, a igreja na cidade de Corinto, ela se reunia em lares. Ela se reunia em lares. Então, tem uma igreja na casa do fulano aqui, tem uma igreja ali na casa do ciclano, tem uma igreja lá na outra casa, e era assim. A gente percebe aqui pelo menos 4 grupos distintos na cidade de Corinto. Aqueles que se reuniam no nome de Paulo, aqueles que se reuniam no nome de Apolo, aqueles que se reuniam no nome de Pedro, que Paulo cita aqui como se fosse Cefas, né? É o nome dele no hebraico lá, e aqueles que se reúnem no nome de Cristo. Essas igrejas se reúnem em lugares diferentes. E há uma liderança constituída sobre essas igrejas. E essas pessoas estavam lançando um fundamento diferente de Cristo, né? Porque elas estavam sendo constituídas em torno de pessoas. Nosso líder Paulo, ele é o homem de Deus, e aí se constrói essa igreja em cima da personalidade de Paulo, em cima da personalidade de Pedro, de Apolo, e era assim que eles estavam lançando outros fundamentos, querido. Nós temos, irmãos, alguns exemplos nos próprios escritos de Paulo a respeito dessa tentativa de falsos mestres, por exemplo, lançar outros fundamentos para o Evangelho. Eu gosto muito de texto, eu já preguei sobre isso aqui, desse texto de Gálatas, Gálatas 1, do 6 até o 9. Olha o que Paulo diz aqui, olha. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou da graça, ou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Esse outro evangelho aqui é um outro fundamento que está sendo colocado, tá bom, gente? Então, Paulo está aqui admirado, né? Na verdade, ele está zangado porque a igreja está deixando o fundamento que é Cristo e está aderindo a um outro evangelho, a um outro fundamento. Aí ele diz que na realidade não é o evangelho, né? O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Agora preste atenção. Mas ainda que nós, né, Paulo e a sua equipe ministerial, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E o versículo 9 ele repetia a mesma ideia. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, que seja
amaldiçoado. O único fundamento do cristianismo é Cristo e Cristo crucificado. Qualquer outra mensagem, queridos, é anátema. Qual era a mensagem aqui no caso dos Gálatas? Veja que coisa interessante. Paulo fundou a igreja, como ele sempre faz, e vazou. Veio uns judeus convertidos, ou judaizantes, eu não sei nem dizer se é convertido, mas provavelmente eram convertidos, chegaram na cidade e começaram a anunciar uma mensagem diferente. Veja, você precisa crer em Cristo, até aí tudo bem, você mantém a sua fé em Cristo, só que com um detalhe: só Cristo não é suficiente. Você precisa crer em Jesus Cristo, mas também precisa se circuncidar. Porque se você só crê em Cristo, isso não é suficiente para salvar. Você precisa da circuncisão. E a circuncisão, naquela época, era a porta de entrada para o judaísmo. Então, é Cristo mais alguma coisa. Isso é outro evangelho. O evangelho é só Cristo e nada mais. Cristo é suficiente. Qualquer coisa que você tente agregar à mensagem de Cristo, você está pregando um evangelho diferente do evangelho pregado por Paulo. E se você faz isso, Paulo diz, você é amaldiçoado. É amaldiçoado. E, queridos, a gente tem que ter consciência dessa realidade. Eu penso que boa parte da fraqueza da igreja no Brasil hoje se dá por uma mensagem diluída, sabe? As pessoas estão pregando Cristo e mais alguma coisa. Irmãos, isso é muito comum hoje. É muito comum na igreja. É Cristo e mais alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Você. Vou usar um extremo. Há uma igreja no Brasil, uma igreja grande no Brasil, que disse que se você não for um dizimista fiel, você não pode ser salvo. É uma igreja grande, que está em quase todo o território nacional e que, sabe, se apropriou dos meios de comunicação, da televisão, das redes sociais. Então eles estão divulgando essa mensagem. Para essa igreja, não basta aceitar a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Se você confessa a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, mas você não é dizimista, você não é salvo. Isso é outro evangelho, isso é colocar outro fundamento. Sabiam disso? Mas eu poderia, irmãos, ilustrar isso aqui ao extremo. Ao extremo. Porque os exemplos... Eu lembro de uma vez chegar na casa de um irmão e ele dizia assim, olha, nós não temos televisão em casa. E nós não temos televisão em casa porque assistir televisão é pecado. Né? Se você assiste televisão, você está em pecado. Se está em pecado, você não vai para o céu. Era a concepção. Mas por que é pecado? Porque a televisão foi feita pelo homem. Ah, irmãos, quando ele disse isso... Como eu estava na casa dele, eu tive que ser muito cuidadoso com as palavras, né? Mas a vontade era dizer, irmãos, nós estamos sentados num sofá. Por acaso foi um anjo que fez? Porque se não foi, foi feito pelo homem. Então a gente não poderia estar sentado nele. Aí, irmãos, mas isso é um pensamento que vai longe, sabe? Porque as pessoas adotam algumas posturas, querido, e passam a defender algumas coisas que elas não pararam para pensar realmente nas implicações de fazer uma declaração daquela. Eu não assisto televisão porque televisão é do diabo. Não foi feito pelo homem. Se fosse assim, querido, eu não poderia usar computador, você não poderia estar sentado nessa cadeira, nós não poderíamos usar ar-condicionado, nós não teríamos que estar aqui, porque tudo isso aqui foi feito pelo homem. Entende? É uma coisa assim, quando nós acrescentamos a Cristo alguma coisa, você é crente, você aceitou a Jesus Cristo, mas você não pode ouvir música do mundo. Eu não estou fazendo apologia, eu particularmente não ouço. Mas acho o discurso um pouco hipócrita. Não pode ouvir música do mundo, porque se ouvir música do mundo, perde a salvação. Você aceitou a Cristo, mas não pode usar determinado tipo de roupa, porque se você usar determinado tipo de roupa, você perde a salvação. Então, é Cristo e mais alguma coisa. Irmãos, isso vai longe, esse negócio. E as pessoas não se dão conta, querido, das implicações de defender tais coisas, entende? Esse é o problema.
Porque se ela parasse para pensar um pouquinho e raciocinar um pouquinho, ela veria que a defesa que ela faz de você não pode isso porque isso é pecado e se é pecado você perde a salvação, eu poderia estender isso para muitas outras coisas. E eu estou tentando não ir muito direto para não ofender ninguém, para não ofender a religião de ninguém, mas isso é uma coisa que vai longe, querido. O único fundamento do evangelho é Jesus. Quem salva é Jesus. E nada mais fora de Cristo pode te ajudar na salvação, querido. Se a morte de Cristo não é suficiente para salvar, então não há salvação para ninguém. Bom, bom eu tenho aqui um outro texto, mas eu vou pular aqui por causa do tempo. Vamos lá, irmão, vamos lá. 2 Coríntios 11, versículo 2 em diante. Olha só. Tenho um profundo zelo por vocês que vem do próprio Deus. Zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo, tal como uma virgem reserva o amor para um homem apenas, aquele que será o seu marido. Mas estou amedrontado, temendo de que, de alguma forma, vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês parecem tão ingênuos, creem em qualquer coisa que alguém lhes diz, mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou um espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. Tudo que ele está colocando aqui, queridos, são outros fundamentos, um outro Cristo, um outro Espírito, um outro caminho, entendeu, de salvação. Tudo isso são outros fundamentos que falsos mestres estavam pregando, anunciando à igreja. Como acontece hoje ainda, querido. Paulo aqui, irmãos, ele nos revela, querido, um conceito central daquilo que a Bíblia tem a nos dizer sobre a igreja, a saber que Cristo é o único fundamento. Irmãos, isso tem que ficar muito claro na nossa mente, no nosso coração. Não há outro fundamento, não há outro alicerce. A nossa fé, ou ela está alicerçada em Cristo, ou ela não é fé bíblica. É bem simples isso, irmãos. Agora, veja, na verdade, Paulo está apenas ecoando aqui as palavras de Jesus. Lembra lá de Jesus, quando perguntou para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Lembra lá, Mateus 16? E Pedro diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz assim, olha, Pedro, isso que tu falou aí não foi coisa da tua imaginação, isso foi uma revelação de Deus. Aí ele faz uma declaração tremenda, que é a mesma coisa que eu estou colocando para vocês aqui. Ele diz assim, também lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há um jogo de palavra. Pedro e pedra no grego são muito semelhantes, querido, mas Pedro é uma referência a uma pedra pequenininha, né? E pedra aqui é uma referência a uma pedra grande, na verdade. É aquilo que os apóstolos chamam de pedra de esquina. Cristo é a pedra de esquina. É a pedra que foi rejeitada pelos construtores, entende? É essa pedra. Qual é a pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a mensagem do Evangelho, querido. A Igreja de Cristo sempre terá como base a verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo e a obra dele. E aqui, irmãos, a gente tem assim uma espécie de critério para distinguir, né, para fazer a diferença entre aquelas que são verdadeiras igrejas e aquelas que têm apenas uma aparência de igreja verdadeira. Se a mensagem da igreja não é Cristo, querido, ela nem pode ser chamada de uma igreja evangélica. Eu tenho visto, queridos, assim, hoje, que a igreja ela se transformou quase que num palco, e as pessoas estão dando palestras a respeito de prosperidade e de uma série de outras coisas. E que Cristo não entra ali, não como a pessoa que ele é, o Salvador, o único que é suficiente para salvar, mas ele entra ali apenas para abençoar as pessoas e ajudar as pessoas a progredir na vida, a crescer na vida. É Cristo que ajuda a prosperar, é Cristo que ajuda a salvar o casamento, é Cristo que traz paz para o coração do homem que está angustiado, mas não é apresentado o Cristo que morreu crucificado no madeiro para salvar o homem. Tem havido uma distorção muito grande, irmãos, hoje na igreja a respeito da mensagem de Cristo. Muito grande. Quase as pessoas não falam de Jesus. Quase não se prega mais o evangelho hoje.
Olha o versículo 12. Se alguém edifica sobre o fundamento, e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Eu quero tratar disso aqui porque isso aqui é bem interessante. Lembra lá do que nós lemos no versículo 10? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sabe o construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Agora Paulo vai tratar disso. Como nós estamos edificando sobre o fundamento? O que nós estamos colocando? Ouro, prata, pedra preciosa? Ou nós estamos colocando madeira, feno ou palha? É disso que Paulo está tratando aqui, querido. Bom, vamos lá. O fundamento da igreja é Jesus, tá? É a mensagem do Evangelho, é a sabedoria de Deus, é o plano divino para salvar o ser humano. Isso tudo aqui é o fundamento da igreja. A igreja está fundamentada sobre essa mensagem, tá? Quando falamos do Evangelho, devemos lembrar, querido, do que nós estamos realmente falando. Novamente, queridos, aqui eu vejo muita confusão e muita gente fala do Evangelho, do Evangelho. Eu vejo pastores pedindo ajuda para continuar pregando o Evangelho, mas o engraçado é que você vai ouvir esses pastores, eles não sabem o que é o Evangelho, querido. E eu até temo que alguns de nós não saibam também. Quando Paulo fala de evangelho, irmãos, ou quando o Novo Testamento se refere ao evangelho, nós temos duas coisas que estão associadas intrinsecamente, mas ao mesmo tempo são distintas. Parece complexo, né? Mas não é, não. Nós estamos falando aqui, quando nós falamos de evangelho, quando Paulo diz, olha, se alguém, né, pregar um evangelho diferente do que nós temos pregado, você percebe que as pessoas sabem o que é o evangelho, porque ele está dizendo, ó, nós pregamos para vocês o evangelho. Se alguém pregar algo diferente disso aí, então que seja anátema. As pessoas tinham como distinguir o que era o evangelho e o que não era o evangelho. Mas a questão é, o que é, quando Paulo fala, quando o Novo Testamento se refere ao evangelho, ao que realmente está sendo falado, querido? Do que estamos falando? E aí é onde eu coloco para vocês. São duas coisas que estão associadas, que estão conectadas, mas ao mesmo tempo são distintas. A primeira, são os fatos a respeito da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Quando nós pensamos no Evangelho, nós pensamos nesses fatos: morte, sepultamento e ressurreição. E a segunda coisa, intrinsecamente ligada, mas ao mesmo tempo diferente, é a interpretação desses fatos. O que significa Cristo ter morrido por nós? O que significa ressurreição? Entende? Então eu tenho aqui uma definição histórica. A nossa fé, ela é uma fé histórica, tá bom? Quando eu penso nos fatos a respeito de Jesus Cristo, de morte, sepultamento e ressurreição, eu estou pensando nos fatos históricos, querido, históricos. E na segunda, nós temos aqui uma questão doutrinária, que é a interpretação dos fatos a respeito de Jesus. Quando o Novo Testamento se refere ao Evangelho, ela tem em mente exatamente essas duas coisas: os fatos históricos a respeito de Jesus e a interpretação desses fatos. Isso é Evangelho, tá? Quando Paulo diz que o fundamento da igreja é Jesus, ele está se referindo, então, a essa mensagem do Evangelho, que envolve os fatos históricos, morte, sepultamento e ressurreição, e as doutrinas que são extraídas desses fatos históricos. E aí, querido, se eu fosse falar das doutrinas extraídas a respeito da morte de Cristo, do sepultamento, da ressurreição, aí nós teríamos que gastar muito tempo falando sobre isso, tá? Tudo isso, toda a mensagem de Paulo, pregada no Novo Testamento diz respeito a Jesus. Tudo que Paulo pregou, você pode ler, querido, diz respeito a Jesus. Tanto ao anúncio de Jesus no Velho Testamento, né? Essa preparação para a manifestação do Cordeiro de Deus. Isso, nós temos as profecias, nós temos ali os fatos históricos, nós temos o tabernáculo, nós temos ali os sacrifícios no tabernáculo e tudo mais. Tudo isso aponta, lança luz para Jesus. Tá? E você percebe que quando Paulo vai pregar o Evangelho, a primeira coisa que ele vai fazer é provar
que o Cristo que morreu crucificado era exatamente o Messias anunciado no Velho Testamento. É uma coisa interessante isso. Então, aqui uma coisa, a nossa fé é uma fé histórica, ela está baseada em fatos históricos, tá bom? Mas não só nos fatos históricos. Ela está baseada também nas doutrinas que são extraídas a partir dos fatos históricos. Tá? Bom, querido, a questão agora, querido, e aí eu quero colocar para vocês, é o tipo de material, o fundamento é o evangelho. Agora, os líderes, novamente, Paulo chegou em Corinto, ele lança o alicerce, ele lança o fundamento. 1 ano e meio falando de Cristo, dos fatos históricos, provando que Cristo é o Messias e as consequências disso tudo, as implicações disso para o futuro, a salvação eterna e tudo mais. Bom, ele lançou o fundamento. Aí ele parte de Corinto e aí ele deixa uma liderança constituída na igreja para dar sequência ao trabalho que ele vinha fazendo. O problema é que esses líderes, com a exceção provavelmente de Apolo, esses líderes que continuaram o trabalho, eles, por alguma razão, querido, eles se perderam nesse negócio todo aí e passaram a pregar uma coisa diferente do evangelho, tá? Portanto, Paulo está colocando aqui, né? Os materiais que esses homens usaram para construir sobre o alicerce que ele colocou. E Paulo usa aqui, querido, duas listas de materiais. A primeira, né, nós temos aqui materiais que são valiosos, né, materiais preciosos, ouro, prata, pedras preciosas. E na segunda, materiais de pouco valor, comparado com os primeiros. Né? Aí ele fala de madeira, feno e palha. A questão vem, né, o que Paulo está se referindo quando ele menciona esses materiais? O que eles representam, na verdade? O que é construir? Veja, querido, ele não, é bom que você entenda isso aqui. Paulo, ninguém constrói com ouro, irmãos, tá bom? Ninguém usa pedras preciosas para construir. A questão não é exatamente a construção de alguma coisa. É o que Paulo tem em mente, é aquilo que eles estão fazendo, ou aquilo que esses líderes estão fazendo, construindo sobre esse alicerce, que é a mensagem do Evangelho, e Paulo sabe que aquilo que eles estão colocando sobre esse alicerce um dia será julgado por Deus. Um dia, a obra desses líderes serão julgadas por Deus. Por isso que ele lista aqui materiais preciosos, né? Mas não só preciosos, materiais que resistem ao fogo, entendeu? Se você, o ouro pode até ser derretido no fogo, mas ele continua sendo ouro, entendeu? A palha no fogo, ela deixa de existir, é cinza, se transforma em cinza. Então, a questão é exatamente essa. Os materiais preciosos e os materiais não preciosos. O que isso representa, na verdade? E aqui existem algumas teorias, algumas responsabilidades. Eu vou colocar os 4 principais pensamentos a respeito do entendimento que as pessoas têm com relação a esses materiais. O primeiro pensamento aqui, querido, né, é que o apóstolo está se referindo aqui à duração do trabalho do ministro, do líder, no caso, tá bom? A ideia é mais ou menos essa. Ouro, prata e pedras preciosas representam uma obra duradoura. Madeira, feno e palho aqui representa aquilo que é temporário e passageiro. É a primeira colocação. Tem a ver? Tem, mas não é exatamente disso que Paulo está falando. A segunda questão é: ouro, prata e pedras preciosas se referem à doutrina correta, tá? À verdade. No caso, essa verdade que vai dar sequência ao fundamento apostólico, né? Eu vou construir com a verdade em cima do fundamento que é Jesus, né? Eu vou pregar as doutrinas bíblicas corretamente em cima desse fundamento. E, enquanto aqui madeira, feno e palha se refere aqui ao erro, à falsa doutrina, tá? O Hernando Dias Lopes diz que esse material aqui, ele não está falando de pessoas, mas de doutrinas, de verdades aqui. E um fato, querido, um fato é que muitas pessoas estavam tentando construir a igreja com um evangelho misturado com a filosofia pagã. Era o que os líderes da igreja em Corinto estavam fazendo. Um evangelho secularizado e centrado no homem, entendeu?
E para Paulo, esse tipo de evangelho, ele é madeira, ele é palha, ele é feno. É um evangelho construído de acordo com a sabedoria humana, com a sofia, né? A sabedoria humana. E vocês lembram lá no capítulo 2 que Paulo fala bastante sobre isso, né? Que ele não lança a mão da sabedoria humana, porque lançar a mão da sabedoria humana é desprezar a cruz de Cristo, né? É menosprezar a cruz de Cristo, né? Que ele lança a mão da sabedoria de Deus, na verdade. Isso foi colocado muito no capítulo 2, tá? Então, essa é uma questão bem interessante. E corroborando com isso aqui, o Charles Hodge, ele diz a mesma coisa, né? Ele diz que, de acordo com o contexto geral, aqui desses capítulos 1, 2 e 3 aqui, ouro, prata e pedras preciosas só podem significar verdade, e madeira, feno e palha devem significar erro. Essa é uma, a meu ver, tá? É a interpretação mais próxima do que poderia ser. Embora Paulo não esteja preocupado em explicar para nós o significado desses materiais, tá? Não está preocupado. A preocupação dele é o seguinte: ele está citando materiais que, ao ser provado pelo fogo, vão sobreviver, vão permanecer. E, por outro lado, há materiais que, quando provado pelo fogo, eles simplesmente evaporam, eles deixam de existir. Tá? A preocupação de Paulo é essa. Ele não está preocupado em dizer o que é. Aí é o homem, com a sua curiosidade, né, que quer entender. Tá? Então, eu, particularmente, gosto mais dessa interpretação aqui. Alguns dizem aqui, querido, que ele está falando aqui de convertidos, o tipo de convertidos produzido pelo ministério, que esses materiais representam o tipo de convertidos. Olha só, é mais ou menos assim. Se o alicerce que Paulo havia lançado significava os primeiros convertidos em Corinto, já tirou o sentido completamente de Cristo, né? Então, os termos acima naturalmente seriam entendidos como bons e maus membros da igreja. Aí é como se Paulo estivesse dizendo assim. Então, a pessoa parafraseia o que Paulo diz aqui da seguinte forma: lancei o alicerce da igreja em Corinto, recebendo verdadeiros crentes à comunhão. Que outros prestem atenção com relação ao tipo de membros com os quais eles constroem a igreja. Isso é um absurdo, querido, tá bom? A gente traz porque são explicações que são dadas, mas é um absurdo, tá? Isso não faz o menor sentido, não tem nada a ver com o contexto daquilo que está sendo colocado aqui. Nada a ver, tá bom? Agora, nós temos mais um ainda. Isso aqui é definido pelo próprio Nicodemos. Ele diz que esses elementos apresentados aqui, ouro, prata, madeira, feno, representam as motivações dos pastores. Aí ele diz assim, olha, as motivações corretas são representadas pelos materiais nobres e as intenções egoístas e falsas pelos materiais comuns sem valor. Aí ele continua dizendo: não é impossível que Paulo tenha todas essas coisas ou parte dela em mente. Todas essas explicações que eu dei anteriormente, né? É provável que Paulo tenha tudo isso em mente, né? Mas ele diz, provavelmente, considerando o contexto das divisões, da glória humana e da formação dos partidos em torno da personalidade, a última opção deve ser preferida. Ou seja, Paulo tem em mente principalmente as motivações dos ministros do Evangelho. Aí, tudo que ele escreve depois disso aqui, ele traz essa questão das motivações. Eu não sei, irmãos. Leia o texto comigo e tente ver se isso cabe aqui, se isso cabe realmente, se Paulo está falando das motivações. Olha só. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, ou como está edificando. Não parece que ele está falando de intenções. Olha, cuidado com a intenção que você está construindo. Cuidado com a motivação do seu coração ao lançar esse. Não parece muito isso, querido, não parece. Mas também, irmãos, sinceramente, eu creio que isso não é tão importante. Não creio que seja. Paulo não está preocupado em explicar o que é. A questão é, querido, a questão é, o mais importante para Paulo aqui, nessa distinção feita entre os materiais usados para construir sobre o alicerce que é Cristo, é saber qual das duas categorias de materiais resistirá ao fogo do julgamento de Deus. Essa é a questão. E olha só o versículo 13. Né? O 12 é: se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha,
a obra de cada um se tornará manifesta, né? Pois o dia a demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Paulo aqui, querido, afirma que o real valor do ministério dos pastores só será avaliado quando o trabalho dele for testado por Deus no dia do juízo. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Paulo sabe disso. Paulo sabe também que aquela igreja está dividida porque ela adotou algumas personalidades e estão construindo em cima dessas personalidades. Mas Paulo sabe que o trabalho dos pastores, seja dele como pastor, seja de Apolo ou da liderança daquela igreja, só vai ser de fato provada no dia do juízo, no dia de Cristo, entendeu? Naquele dia, a obra do pastor será provada, tá? Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, o que vocês estão fazendo aí, cultuando algumas personalidades, é loucura, porque vocês não conhecem o coração, vocês não conhecem a motivação, vocês não sabem exatamente o que está levando eles a fazerem o que estão fazendo. Nesse sentido, o Nicodemos tem razão, tá bom? Vocês não sabem o que eles têm no coração. Como é que vocês estão adotando? Como é que vocês estão literalmente cultuando algumas personalidades? Porque só no dia do juízo, só no dia do Senhor, é que a obra de cada um será revelada. Deus vai provar. Irmãos, isso aqui, essa é uma palavra muito difícil para quem está à frente de um ministério. Porque Deus vai julgar a gente. Deus vai. O texto vai dizer, querido, que ainda que eu seja reprovado com as minhas obras, eu serei salvo. Tá? A questão não é perder salvação, mas eu não receberei galardão. Tá? Mas a questão, meu negócio é, um dia, Deus vai julgar o que eu faço aqui. Sabiam disso? Esse é um dos motivos, querido, pelos quais eu tento me manter fiel às Escrituras. Querido, se um homem, eu tive contato com uma realidade muito estranha, minha esposa conhece a realidade, de um pastor que assumiu a igreja, querido, e ele simplesmente quebrou a igreja. Ele faliu a igreja. Por causa das atitudes, por causa da ganância no coração dele, uma igreja boa, uma igreja que tinha uma quantidade razoável de membros, ela foi reduzida a um número insignificante de pessoas. Tudo isso por causa de um coração ganancioso, de um coração que não tem temor de Deus, não tem temor de Deus, de um coração que não está preocupado. Irmãos, a gente conversei com a minha esposa algumas vezes, né? É como se o homem não. É como se ele estivesse agindo de uma forma que não existisse Deus. Porque um dia aquele homem ele vai estar diante de Deus, se ele realmente é salvo, porque até isso eu questiono. Se ele é salvo, ele vai estar diante do Senhor. E naquele dia ele vai ter que prestar conta com Deus do que ele fez. Irmãos, eu vou ser muito franco com vocês. Eu prefiro 1000 vezes ofender vocês com uma pregação mais agressiva, desde que eu esteja pregando o Evangelho, desde que eu esteja expondo as Escrituras, tá bom? Se o texto é difícil, se o texto é ofensivo, eu não vou pular ele preocupado em desagradar alguém, entendeu? Se o texto fala do pecado de um irmão da igreja, irmãos, eu não vou me omitir de pregar só porque eu sei que o irmão está no pecado, naquele pecado. Irmãos, não é culpa minha se ele está no pecado, entendeu? O que eu não posso, como pastor, é deixar de pregar o texto só por causa do pecado do irmão. O irmão tem que largar o pecado, não sou eu que tenho que deixar de pregar. Por quê? Porque um dia eu vou prestar conta a Deus. Queridos, isso me faz gastar muito tempo estudando. Olha, eu estou desde sexta-feira lendo comentários bíblicos, lendo a Bíblia, lendo, tentando entender, porque tem algumas coisas que são difíceis de ser compreendidas aqui. Por que eu faço isso? Porque eu quero trazer a vocês uma mensagem bíblica. É só isso. E eu não me preocupo, diante de Deus, eu não me preocupo se você vai gostar ou não vai gostar do que eu vou pregar. Eu não tenho essa preocupação. Sabe por quê? Porque eu não vou prestar conta para ti.
Eu vou prestar conta? É a Deus, meu irmão. Tá bom? É com Ele que eu vou ter que me acertar um dia. E misericórdia disso. Misericórdia. Então, um homem, querido, que está no ministério, ele deveria ter muito temor de Deus nesse sentido. Ele deveria procurar ser fiel às Escrituras e jamais, querido, jamais adulterar alguma coisa pensando em agradar as pessoas, pensando em receber algum tipo de favor em troca. Irmãos, um pastor jamais deveria cair nessa besteira, porque ele está demonstrando com essa atitude que ele valoriza mais a opinião das pessoas do que aquilo que Deus pensa sobre ele. Eu gosto muito de um texto, querido. Nós lemos isso agora, mas eu vou ler novamente. Nós lemos lá em Gálatas, quando Paulo está falando lá do falso evangelho. Olha o que Paulo diz, irmãos. Gálatas 1:10. Eu li até o 9, né? O 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é impossível você querer agradar as pessoas e ao mesmo tempo servir a Deus. Você tem que escolher. Ou você agrada as pessoas, ou você serve a Deus. Não dá para fazer as duas coisas, irmãos. Não dá. Então, a questão é exatamente essa. A questão é exatamente essa. Um dia, o trabalho do pastor será avaliado diante de Deus. O fogo de Deus vai testar aquilo que nós fizemos. O ensino parece bastante claro, irmãos. No dia do juízo, Deus vai submeter o trabalho dos pregadores ao escrutínio de sua santidade e verdade, as quais, como fogo que testa os materiais, provará a obra de cada um deles. Só então a obra de cada um será realmente conhecida quanto ao seu valor e à sua durabilidade. Nicodemos diz aqui, e eu concordo com ele, querido, diz que Paulo tinha em mente os líderes da igreja que assumiram a obra que ele havia começado ali e que estavam criando os partidos em torno de homens ou mesmo em torno da pessoa de Cristo pelos motivos errados. Lembra que eu falei? Ele vai estar sempre falando da questão da motivação. Paulo não questiona a salvação deles, mas a validade da obra de cada um. Diante disso aqui, querido, eu preciso esclarecer duas coisas. E provavelmente eu vou encerrar com isso aqui. É mesmo, já tá. O horário já foi embora, irmãos. Só duas coisas. Deixa eu esclarecer duas coisas. Aquele que sofre dano, mas é salvo como que através do fogo, não são os cristãos carnais mundanos citados lá no comecinho do capítulo 3, do 1 ao 4, quando Paulo chama os irmãos de carnais. Aqui, Paulo está lidando com os líderes que edificavam a igreja com materiais que não resistirão ao julgamento de Deus. Então, o nosso contexto aqui não está falando especificamente dos irmãos, está falando da liderança da igreja. Tá bom, queridos? Os cristãos mundanos, citado no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, constituíam, querido, toda, talvez a maior parte da igreja em Corinto. E a igreja, ela é representada na primeira analogia, do 5 ao 9, né, pelo campo, e aqui na segunda, pelo edifício. Aqueles que nós poderíamos chamar de edificadores, como Paulo, Apolo e os outros líderes e os pregadores ali, são tantos os que trabalham no campo, como os que constroem o edifício. Então, é a obra dessas pessoas que será aprovada pelo fogo. É o trabalho dos líderes, é o trabalho dos pregadores, que será provada por Deus. Terá um julgamento específico para saber se vão receber galardão ou não. A segunda questão é: possível edificar a igreja? Escute bem isso aqui, eu vou terminar com isso. É possível edificar a igreja com materiais tão inferiores que no último dia você não terá nada a exibir como sua obra. Agora veja, querido, ouça bem o que eu vou dizer. Eu acho que é o Kerson que disse aqui. Pessoas podem vir à igreja, sentir-se ajudadas, unir-se à adoração coletiva, à adoração no culto, servir nos ministérios, dar aula em escola bíblica dominical, gozar de comunhão, contribuir financeiramente, mas apesar disso, não conhecer
o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por causa do material que está sendo usado para construir aquela igreja. Queridos, essa é uma realidade, infelizmente, de muitas igrejas no Brasil. Igrejas que estão o tempo todo mirando no homem. Você é o centro do coração de Deus. Todo mundo conhece, né? Você é a fraqueza de Deus. Você e você. É o homem no centro o tempo todo. Isso é palha, querido. Isso é palha. Isso não subsiste ao fogo de Deus. Um irmão que cresce ouvindo isso, provavelmente ele não conhece a Cristo. Não o Cristo Senhor, não o Cristo Salvador, mas o Cristo que está ali para servi-lo nas suas necessidades. Queridos, há muita pregação hoje, onde o Cristo pregado é um Cristo subserviente, é um Cristo que está ali para servir ao homem. O homem é a peça mais importante, o homem é a figura preponderante ali, o Deus pregado ali, o Cristo pregado ali, ele está ali apenas para ajudar o homem a alcançar os seus sonhos, a atingir as suas metas. Isso é construir sobre palha, irmãos. A obra desse homem será reprovada e as pessoas que estão recebendo esse tipo de ensino provavelmente não conhecem a Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. E eu vou confessar uma coisa a vocês, querido: o Brasil está impregnado com esse tipo de mensagem. É uma coisa assustadora. E mais uma coisa assustadora: essas igrejas estão lotadas, lotadas de gente. É lógico. Quem é que não gosta, querido? Irmão, imagina, você é a fraqueza de Deus. Você é o centro do coração, é o centro do plano de Deus. Não é mais Cristo, é você. Ah, queridos, isso é palha, isso é madeira, isso é feno, isso vai ser consumido pelo fogo. Isso não subsiste diante de Deus. E as pessoas que estão recebendo isso como alimento para a sua alma, elas estão se matando. Elas estão se autodestruindo com esse tipo de veneno, querido. Porque isso é veneno espiritual, irmãos. O evangelho não é isso, querido. O evangelho fala de amor. O evangelho fala da graça. Mas o evangelho é centrado em Cristo. Nós somos aqueles que, se não fosse pela morte de Jesus, não teria salvação para nenhum de nós. O homem é corrupto, o coração do homem é corrupto, o homem tem uma natureza pecaminosa, e se não fosse a graça de Deus, ele jamais, jamais seria aceito diante de Deus. O profeta diz que as nossas obras de justiça, aquilo que nós temos de melhor para oferecer a Deus, aos olhos de Deus, são como trapos de imundícia, querido. Somos abençoados, com toda certeza, querido. Somos privilegiados, irmão, você não tem noção da grandeza do privilégio que foi concedido a nós. Mas é bom que a gente não esqueça o nosso lugar. Nós não podemos esquecer o nosso lugar, querido. Não podemos. Porque quando nós esquecemos o nosso lugar, Cristo é destronado do seu trono. E ele passa de Senhor a subserviente do homem. E isso não pode ser evangelho. Tá bom? Vamos nos colocar de pé, querido.